jornal, para o jornal, eu quero ser o escolhido. Há uma crise. Eu tenho que ter esta competência de criar uma ocorrência que seja jornalisticamente relevante. Como é que eu faço isso? O que é ser jornalisticamente relevante? Tentaremos ir lá daqui a um bocadinho. Segundo, o facto de eu ser validada, quando eu digo eu, estou-me a colocar na posição do empresário, ok? Portanto, o facto das empresas, de um assessorado querer ser notícia, o facto de eu aparecer nas notícias, eu sou como que acreditado por alguém externamente. Ou seja, é como quando nós ganhamos um prémio de qualidade, ok? Foi atribuído por a Quality Excellence, não sei o quê, entidade, está ali um selo. O facto de eu aparecer nas notícias dá-me credibilidade, dá-me notoriedade. Porquê? Porque eu ali apareço, fui eleita para estar, as notícias são factuais, não são promocionais, ou seja, o facto de eu aparecer nas notícias dá-me uma credibilidade, gera uma confiança com o meu público, que é diferente de qualquer outro sítio promocional, publicitário onde eu possa estar. E mais, eu pago para ser publicidade, eu não pago para ser notícia e tenho ganhos superiores ao ser notícia. Ok? Agora vamos lá. Como é que podemos provar isto? Onde é que está a mensuração dos resultados? Quais são como é que eu avalio qualitativamente e quantitativamente as ações que eu faço nos média? Média, o ser notícia. Há N de ferramentas, há N de softwares que conseguem mensurar estas nossas ações qualitativamente e quantitativamente. Agora, uma coisa é certa, não posso de todo durante esta sessão, nem quero dizer isso, porque não é verdade, não seria verdade, nem acredito nisso, que apenas devemos comunicar com o jornalismo e esquecer os TikToks, esquecer o Instagram, esquecer uns vídeos no YouTube, esquecer a publicidade no autocarro, no multibanco, nos outdoors. Não. Elas podem e devem coexistir adequado à minha mensagem, cada canal há de ter uma mensagem, cada meio tem que ter um público-alvo diferente e é isso que eu hoje vou pretender aqui mostrar com alguns exemplos e antes de vos dar pistas de como podemos fazer isto, vou mostrar-vos alguns exemplos, vamos andar ao contrário se quiserem, ou seja, vou mostrar-vos como é possível, ou como aconteceu realmente, um vídeo que foi publicidade, como é que apareceu nas notícias, como é que surgiu aquele press release, ok? Ou seja, eu na publicidade pago para dizer que sou o máximo, não é? Ganhámos o primeiro prémio, eleito a escolha do consumidor 2025. Eu posso fazer um outdoor com a minha cara ou cara do meu CEO a dizer és o máximo. Eu paguei para lá estar escrito aquilo. Algo diferente será eu aparecer numa notícia onde é o jornalista que vai, através de uma mediação de N de fontes de informação, vai dizer que nós, a nossa empresa, o CEO daquela empresa, o departamento de finanças, o que seja, é o melhor. Ok? Portanto, aprender a comunicar com os jornalistas vai levar-nos a este sucesso e eficácia de conseguirmos aparecer nos média. É óbvio que há dicas, há estruturas, há manutenção de relação que tem que acontecer, isto não é ligar e dizer, ouve lá pá, tenho aqui uma coisa fixe, anda cá e vens fazer esta notícia, até pode funcionar assim, com devidas, enfim, para esta brincadeira que aqui criei, mas pode funcionar já num apelo de grande relação estabelecida, mas para isto acontecer tem que haver algo que é trabalhado. Então, ainda assim, o que eu queria também dizer-vos era que se eu apareço nas notícias, quer dizer que há um público que lê aquele jornal, ok? Há um público que vai ler o meu Twitter, há outro público que vai estar no Instagram e a seguir a minha influencer, e estamos com tantas diferenças de conteúdo, estamos a falar sobre o mesmo. E esta é que é a competência de um departamento de comunicação, é trabalhar em conjunto, é por isso que a assessoria de comunicação junta as relações públicas, a publicidade e a assessoria de imprensa, ok? E estas áreas trabalham a par das indicações do marketing, ok? O marketing terá que dizer
qual é o estudo de mercado, quais são os seus clientes, qual é o target, público-alvo, os recursos humanos, o departamento financeiro, ou seja, felizmente que o departamento de comunicação começa a ganhar algum estatuto vai subindo nos organogramas das empresas e não é alguém ou alguma casinha que está para ali, para a miúda gira, que anda para ali a distribuir uns folhetos quando fazemos uma conferência, ou que, enfim, que tem um sorriso bonito e dá para fazer as aberturas das sessões. Portanto, felizmente que a comunicação, no geral, enquanto estratégia, enquanto ferramenta estratégica, começa a ser considerada e a dar provas dadas, e há algumas empresas, obviamente, que fazem também esta mensuração de resultados, e falaremos sobre isto mais à frente. Esta comunicação implica, como também já falámos no início da sessão, creio que até com a Liliana, a necessidade de um posicionamento, ou seja, o posicionamento estratégico implica verdadeiramente eu saber diferenciar-me, eu saber estar identificar-me com o meu cliente e diferenciar-me das restantes empresas concorrentes. A confiança que eu consiga estabelecer com os meus clientes, a confiança é a principal marca para blindar a concorrência. E nós percebemos isso nas nossas relações pessoais. Quando eu tenho confiança, por muito que me venham dizer que aquela pessoa é, aquela pessoa é, aquela pessoa é, eu demoro a aceitar porque eu continuo a acreditar, a ver e posso tolerar uma falha. Ok? Se tiverem a oportunidade de ver a história da Vodafone quando foi o apagão, lembram-se em 2022, quando os 91 deixaram de funcionar, e o que isso rendeu de likes e dislikes, e como as pessoas demoraram, pela relação de confiança que têm com a marca, como as pessoas demoraram a começar a dizer mal, não é? Há estudos qualitativos e quantitativos sobre esta reação, como a marca reagiu, e de facto é extraordinário dar confirmação a esta ideia de que a confiança de facto blinda a barreira da concorrência. Para comunicarmos, para estarmos no mercado, estamos num mercado de jornalistas, desculpem, no mercado, estamos num mundo em que queremos comunicar com os jornalistas, e o jornalista trabalha factos. Okay? O jornalista trabalha factos, não noticia, desculpem, opiniões, entre aspas, não é? Com as devidas citações, mas se eu quero comunicar factos, reparem, se eu vendo rolhas, se eu tenho licenciaturas, mestrados, doutoramentos, MBAs, formações e parcerias e investigações, se eu sou a associação empresarial, se eu vendo parafusos, se eu sou a Nestlé, como é que eu posso ser notícia, uma vez que o jornalista não diz novo iogurte da Nestlé, que saboroso, diz a consumidora. Isto não existe como notícia. Portanto, o que eu começo a apelar a partir de agora é, de facto, a estarmos muito atentos, e eu penso que alguns destes documentos eu pedi que vos fossem entregues, como para não estarmos por agora, se virmos que há tempo no final, voltaremos aqui para abrir e explorar estas matérias, mas ficam aqui estes indicadores do barómetro da Edman Trust Institute, que de facto estuda a confiança em diversos setores, desde os médios, políticos, as organizações políticas, governamentais, não governamentais. É extraordinário. Atenção ao mercado, o relatório da OCDE em diversas ações, e esta aflição digital, porque é lá que se sente o pulsar agora, não é? Nós estamos muito exigentes, nós estamos muito pouco fidelizados, rapidamente mudamos de ideias, mudamos de consumo. Pode não ser pelo preço, saiu também um estudo recente em que nós, portugueses, até pagamos mais desde que a empresa dê conta da sua estratégia de sustentabilidade ambiental. Bom, não sabemos se é exatamente assim. É um estudo, é uma indicação que cada empresa deve tentar retirar o máximo partido para explorar e transformar a uma notícia. Eu tenho que ter a competência, para comunicar com os média, de fazer um enquadramento estratégico. Há um enquadramento estratégico que eu tenho que fazer entre a minha atividade e como é que eu faço a ponte
para as notícias. Como é que eu posso ser notícia? E reparem, há planeamentos de comunicação com os média há 6 meses, há 1 ano, que vão adequando e que se vão ajustando. Portanto, cá está este comunicar com eficácia, a emoção, o respeito, a transparência e a identificação como pilares, entre outros que podíamos aqui ou substituir um ou outro, mas são os pilares que gerem a confiança, a credibilidade de uma relação estratégica, tendo em conta ou tendo por base o posicionamento que a empresa quer transmitir e que não pode ser dissonante em todas as ações de comunicação que venha a fazer. Portanto, vai ser transversal a partir da nossa conversa, a partir de agora, esta necessidade de adequar recursos, ajustar os meios e personalizar mensagens. Eu não posso comunicar da mesma maneira com um público interno, com um público externo, eu não comunico da mesma forma para um outdoor do que se for para fazer um vídeo para o YouTube ou para o meu Instagram. As mensagens que escrevo são diferentes. O que é que tem que estar igual? A mensagem que eu quero transmitir, o propósito daquela ação de comunicação tem que ser igual e é isso que eu gostava de vos mostrar a partir de agora. Gosto de fazer este exercício ao contrário, até chegarmos lá. Fica agora aqui a ideia de como tudo pode acontecer, começando num vídeo que à partida é o que mais nos apela, ok? Nós gostamos de comunicação snack, tudo muito rápido, não gostamos de perder tempo e temos que compreender a mensagem efetivamente. Natal após Natal, fazemos igual no momento da escolha dos presentes. Sim, então para a Sofia, uma boneca. Sofia não está a partilhar. Está ali. Não está a partilhar nada? Está a partilhar apenas a primeira imagem de um PowerPoint, penso eu, ou um PDF. Até agora. Media Relations Storytelling é a capa. Isto para trás, nada. Eu estou a andar, não está a ver nada? Não. Estamos sempre com essa imagem. Eu só estou a ver a Sofia, a sua imagem. Oh, meu Deus. Então, só um bocadinho. Vou parar. Ok. Parar. Vamos lá, então. Bem, se não for... Natal após Natal. Igual. Não, ainda não é. Desculpa, então. E agora? Agora sim, agora já está o PowerPoint, penso que deve ser o PowerPoint, com uma outra imagem que diz campanha pensa bem, oferece melhor. Ok. Mas visualmente não está bem, não está bonito, pois não está com aquela... Não, se calhar tem que cá em baixo partilhar como se fosse uma apresentação. Não sei se fez isso. Ele não é aqui, isso mesmo aí. Está bem? Aí, sim. Então, isto... Não, mas já clicou aí? Já. Ela, pelo menos a minha, eu não sei o que é que as pessoas estão a ver, mas eu vejo-a mais pequena do que é habitual numa apresentação. Agora como está é que estão? a ver... Eu não estou a conseguir ver a apresentação, só estou a ver SF, mas pode ser aqui da rede do campus, pode ser a rede que não esteja a permitir que chegue aqui nada. Natal após Natal, fazemos igual. O som ouvem? O som estamos a ouvir. O som perfeitamente. Partilhou o vídeo diretamente de um link que tinha ou foi do YouTube? Não, mas a questão aqui é que, Ângela, vocês não estão a ver o que eu estou a apresentar, pois não?
neste Eu momento. pessoalmente estou. O engenheiro. Eu não estou a conseguir ver, mas é o que eu digo, pode ser da rede. Os colegas Não, temos também uma, viram que temos uma imagem a meio da... Imagem. É uma imagem. Quem pensa bem oferece melhor. E agora? É a mesma Natal coisa. após Natal, fazemos igual no Ouvimos momento só. da escolha dos... Ouve-se um som. Então vou tentar sair outra vez. Agora mudou de slide. Agora já saí. Exatamente. Será da rede? Peço desculpa. pode ser a rede, porque eu, por exemplo, eu não consigo ver essa imagem. Mas eu acho que é a rede aqui. Sim, mas o Miguel Ferreira também está a partilhar um print da imagem. Pois Também. é essa eu não consigo ver, por isso é que eu acho que deve ser a rede aqui que não me permite ver isso. Estão a ver agora alguma coisa? Uma listagem de ficheiros. A lista do computador. Certo? E agora? Só a listagem. É igual ainda. Eu acho que tem que abrir primeiro o fecheiro e partilhar nessa altura. Era isso que eu estava a fazer há bocadinho, mas estava a tentar de outra maneira agora. Abrir no ambiente de trabalho e depois partilhá-lo. Pois é. Vamos lá. É o chato. Eu penso que a Sofia não está com 2 monitores, pois não? Conforme nós tínhamos dito, era só com um. Não. É. Exato. Eu agora vou fazer outra maneira. Uhum. Se não, envia-me um link para mim a ver se eu consigo abri-lo. Às tantas. Ou coloca o link no chat. Não, mas o problema aqui já nem é em si o vídeo, é mesmo toda a imagem do PowerPoint, não é? Pena. Neste momento já não consigo partilhar, estou inibida, não sei se daí houve alguma... Tem que abrir PowerPoint no seu ambiente de trabalho. Já abri, está aberto. Oh, meu Deus. E agora vai aos 3 pontinhos lá para partilhar. Sim, sim. Tem uma setinha, né, onde costuma partilhar. Mas está cinzenta, está cinzenta. Agora vou fechar o documento outra vez, vamos lá ver. Pronto, é assim, é comunicação em direto. Tenho pena, porque fazia mais sentido com... Se calhar é melhor Abrir voltar agora, a já entrar, estou a ver. Sofia. Desligue-se e volta a entrar. Às vezes pode haver esse problema. É que neste momento fiz tudo como fiz, como sempre fiz, e neste momento a seta de partilhar está-me a cinzento, eu não consigo ativá-la. Não sei se perdi
Não, a Ângela não fez nada para não. Apenas os organizadores e apresentadores podem partilhar, é o que me diz neste momento, Ângela. Não sei se houve para aí algum. Perdi esta competência, não posso partilhar. A Ângela foi embora. Desligue-se, Sofia, desligue-se e volta a entrar, por favor. Ângela, Vamos eu vou experimentar, vá fazer lá. isso, mas só para lhe dizer que eu perdi, diz-me que só os organizadores é que podem partilhar. Os organizadores Não, da está como reunião. apresentador e os apresentadores também podem partilhar. Pois, eu há bocadinho fiz O isso. papel do participante termina. Experimente agora, doutora. Não saiu. Mas ela está como estava desde ontem. Tenho. Agora já tenho aqui partilhar a setinha. Ok. E agora estamos a ver a primeira imagem, que eu penso que será a capa do PowerPoint. Está com 51%, pode pôr mais. E agora? Também, agora mudam-se os tempos, mudam-se os consumos. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, vou E rapidamente... quem baixo pode pôr em modo de apresentação, que é o terceiro ícone. Sim, foi isso que há bocadinho deixou de dar. Estava com medo de fazer isso. Ah, ok. E Pronto. agora? E agora? Agora Tá? não se vê a totalidade, menos de Pois. 5, agora já está a 150, a 100%. Agora não perco eu esse comando. Ah, meu Deus, agora eu não consigo eu já diminuir. Pronto, não, Não. só se voltar a parar a parar a partilha. Claro, sim, senhora. Insiste, persiste e não desiste. Como todos os bons formadores e consultores. Agora não. Pronto, está ótimo. Tá? Está ótimo, já se vê tudo. Mudam-se os tempos? Mudam-se os tempos, mudam-se os consumos e agora vamos em frente porque agora mudam-se os tempos. E daqui a bocado muda-se mesmo o tempo. Então vamos lá. E obrigada pela paciência. Portanto, eu quando falei neste diapositivo falava aqui na ideia de se eu quero comunicar com os jornalistas eu preciso de factos, preciso de dados que me ajudem a ter um enquadramento estratégico com a agenda mediática dos órgãos de comunicação social. Neste sentido é importante eu estar presente por dentro de tantos estudos que existem, estes são alguns deles, estão constantes, há imensos outros, eu penso que até pedi, a doutora Ângela dizia eu, que alguns destes, pelo menos eu penso que 2 deles foram distribuídos para que vocês pudessem consultar e quiçá inspirarem-se para poder vir a estabelecer ou a encetar ou reforçar a vossa relação com os média, tentando dali aproveitar informação que possa vir a ser convertida para notícia. Para eu conseguir comunicar com sintonia, há esta necessidade de reforçar este meu posicionamento, que não pode ser dissonante dos meios onde eu esteja a comunicar, dos recursos que eu venha a escolher e sempre com a atenção à personalização da mensagem sem desvirtuar. Portanto, eu não posso, e vão perceber que os exemplos que aqui trago, é sempre à beira, usando o mesmo chapéu de mensagem, eu consigo depois disseminá-la por vários canais, vários meios, com diferentes apelos também. Então agora sim, vamos começar ao contrário e até chegar ao que nós queremos aprender a fazer hoje. E como é que isto, no fundo, vamos olhar para isto e pensar como é que eu posso fazer isto na minha empresa, na minha organização, na minha instituição. Vamos ver se estão todos no campanha Pensa Bem, Oferece Melhor. Estamos? Natal após Natal, fazemos igual no momento da escolha dos presentes. Sim, então passo
Sofia, uma boneca. Ah, está ali. Já é Natal amanhã? Ah, vai é tudo corrida a meias. Depois logo vejo para quem é que fica. Qualquer coisa, fica para mim. Ah, ele já tem tudo. Ponha o talão no saco e ele depois troca. Já isto. Agora faça assim um laço mesmo giro, que é para ficar bem no vídeo de unboxing. Este ano faz diferente. Pensa bem, oferece melhor. Ou seja, o que é que nós tivemos aqui? Natal Ouvimos após aqui uma Natal, campanha. fazemos igual. Ouvimos esta campanha, interessante, gira, divertida, um apelo interessante, cheia de cor, mensagens muito rápidas. O que é que aqui está presente? Incentivar a reflexão sobre o ato de oferecer presentes e desconstruir os estereótipos de compra. Ou seja, de alguma maneira todos nós nos identificamos como aquele que vai a correr à última da hora, como aquele que está sempre ao telefone: oh mãe, o que é que eu compro para a irmã, para a mana, para o pai, para a irmã, para... Ok, porque somos os teleguiados. Esta é uma das estratégias, é criar ganchos, conseguir apelar e captar a atenção de estereótipos, de situações que estejam a acontecer no mercado. Por exemplo, não sei se já se aperceberam da recente campanha do IKEA, a propósito da notícia do deputado do Chega que alegadamente desviou malas do aeroporto. O IKEA já lançou um outdoor onde diz, com uma das estantes que comercializa, veio dizer aqui cabem as suas malas e as dos outros. Portanto, é engraçado, tem humor, tem oportunidade, não é? E é uma forma de chegar até ao consumidor. Portanto, são perfis, são estereótipos, é interessante pensar nisto, pensar no humor. Esta campanha da Sonai rendeu um impacto extraordinário nos média e começou com um press release. E este é o press release, este é o desafio. Pensa bem, oferece melhor. E é por aqui que a mensagem foi desconstruída para diferentes recursos, diferentes meios, ok? O objetivo não é, para já, tentarmos neste press release, é perceber que ele rendeu notícia no Marketeer, na Fashion Network, na Eco, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e com mensagens adequadas, e o tema era o mesmo. Mas mais... a mesma ideia foi aqui apresentada pelo próprio chairman da Sonai, em que Paulo Azevedo disse num evento internacional: compre menos. O que é aparentemente estranho, não é? E ele mais para a frente, quem ouviu esta comunicação, ele dizia: compre menos e ia comprar menos, que seja na Sonai, ok. Mas a ideia é um comportamento responsável, não causarmos lixo, não comprarmos, ter esta responsabilidade social da marca que tão bem lhe fica. Portanto, é isto que eu quero fazer. Ou seja, eu quero ter uma ideia, ok? Isto foi feito... o Pensa Bem Oferece Melhor foi uma maneira de, no Natal, nós sabemos que as prendas são entregues. Há um estudo feito entre Portugal e Espanha, e nas redes sociais podem acompanhar este estudo. Foi feito com base nesse estudo, lá está, permitiu ser notícia por causa disso, tem por base um facto, ok? Não é só termos uma campanha de vida que dá notícia no Jornal de Notícias, na rádio local, tem que haver, factualmente, tem que estar enquadrado, e daí eu ter apelado àqueles estudos que podemos estar sempre por dentro, ok? Então, eu preciso das relações dos média, porque são eles que decidem o que é que se vai falar, ok? Nós acordamos de manhã e o primeiro impacto que temos, a primeira notificação que temos é essa que vai falar com o marido fala com a irmã fala com... nós falamos no trabalho, no autocarro, no metro, ok? E nos corredores há de tantas notícias que podemos apreciar num jornal, nós vamos apenas recordar uma, duas no final do dia, e no outro dia já não nos lembramos dela se ela não continuar, se ela não for uma running story. Ou seja, eu só consigo influenciar se conhecer, ok? Eu tenho que conhecer o jornalismo para conseguir ganhar esta minha competência de influenciador estratégico. Eu quero ser o influencer daquele jornalista, ok? Eu tenho que saber como é que ele trabalha para eu poder dar-lhe, para eu poder informar histórias mediante o perfil daquele jornal. Okay? Eu tenho vários recursos, eu hoje posso falar-vos de alguns, mas apenas
elegi um como trabalho e foco principal, e depois a avaliação do impacto e, claro, o storytelling. Eu preciso de contar histórias, eu preciso de ser memorável, eu preciso de ter impacto, e este impacto do storytelling não é só por histórias fofinhas e que nos levem à lágrima, ok? Eu posso ter que comunicar os orçamentos da minha empresa, eu posso ter que comunicar o encerramento da minha empresa, o despedimento de gente, e o storytelling tem que ser também desconstruído desta ideia de só corações a brilhar e no dia dos namorados é que é possível fazer storytelling. E, portanto, o storytelling é a competência de eu ter uma mensagem com impacto, com gancho, com envolvimento e que seja, de alguma forma, humanizado com o meu público-alvo e adequado a esse meu público. Ou seja, a assessoria de imprensa transforma então empresas em notícia. É isso que eu quero ser. Quando eu digo aqui que utiliza eventos para criar impacto mediático, pode ler-se ações, ou eventos, obviamente, que de alguma maneira sirvam para manter a notoriedade da marca e ganhar e fortificar a identidade institucional. Portanto, a assessoria de imprensa é uma ferramenta estratégica que deve caminhar a par com tantos outros departamentos. São funções principais da assessoria de imprensa o estabelecer relações com os média, criar conexões sólidas e confiáveis, ou seja, esta relação com os média precisa de ser trabalhada, eu preciso de saber quem são os órgãos de comunicação locais que estão ali perto, que me interessam ter relações, e eu próprio também tenho que segmentar essas relações mediáticas para ter eficácia na minha mensagem. Eu não vou comunicar ao mesmo tempo com todos os jornalistas da mesma maneira, com todos os jornalistas a nível nacional, até porque a minha escala pode ser local, pode ainda não ser nacional, ok? Eu vou segmentar também os meus jornalistas por áreas, eu não posso enviar um press release à redação, não é? Eu tenho que saber quem é o jornalista que vai pegar naquilo, como é que se chama, tenho que o conhecer, como é que ele escreve, que tipo de dossiês é que ele trata geralmente. Primeiro estabeleço uma relação com ele pessoal, um telefonema, até depois começar a influenciar com utilidade e valor nas mensagens que eu possa criar a tal oportunidade de cobertura, como digo aqui, criar oportunidades de cobertura, o tal enquadramento estratégico, ok? E estratégico. E é esta a mais-valia que eu tenho enquanto empresa para gerir a minha imagem pública, para conseguir alcançar, manter ou recuperar uma boa imagem. Porque tudo vai bem quando vai bem, mas quando há crise, e isto era aqui uma outra sessão sobre a gestão da crise na relação com os média, não é? Portanto, eu posso usar um press release para alcançar notoriedade, para manter a minha notoriedade, para recuperar esta boa imagem, que é sempre mais fácil de recuperar se eu tiver já uma relação mantida e consolidada. Portanto, eu só consigo este gancho. Estamos a ouvi-la com cortes, Sofia. E agora? Talvez a internet. Eu estou a ouvir bem. Qualidade de rede fraca. Eu só consigo criar esta... Sou só eu ou os restantes participantes têm o mesmo problema? Eu estou a ouvir bem. Vou continuando. Eu estou ligada no máximo, neste momento. Portanto, esta ideia de criar canais de comunicação... os outros restantes participantes estão a ouvir bem a Sofia? Sim. Penso que sim, Ângela. Sim. Sim? Sim. Já disse assim, não sei. Vamos continuar, Sofia, a ver se... Vamos ver o que é que me dizem aqui. Estão a dizer que sim. Sim, ouço bem, pronto. Ok, Sofia, pode continuar. É da nossa internet, dá eco, com certeza, não há problema. Pode continuar, peço desculpa. Eu avisei que podiam interromper, menos a internet, não esqueci-me de falar com ela. Os canais então de comunicação, dizia eu, eu consigo criar este gancho mediático, eu consigo fortalecer esta minha relação com o jornalista se eu tiver esta competência também de ter um forte domínio e conhecimento da cultura da empresa. Ok? E essa cultura tem que estar solidamente identificada internamente para que externamente
também aconteça, não é? Não haja uma dissonância, igualmente eu tenho que saber mesmo tudo sobre a empresa. Quem são aqueles terrenos? Qual é a história? Como é que foi fundada? Quem foi o primeiro? Quem foi o segundo diretor? Como é que foi feita a passagem? O que é que aquilo era ali antes? Como é que foi aprovado o PDM? Sei lá, eu tenho que estar, se eu estiver na relação com os jornalistas, eu não posso ser apanhado desprevenido com qualquer situação e por isso eu tenho que ser verdadeiramente curioso, no limite certo, obviamente, de perceber toda a identidade da minha empresa. Ui, este aqui está um bocadinho tremido. A gestão do fluxo comunicacional quer dizer o quê? Eu só consigo ser credível com jornalistas se eu, primeiro, tiver valor e utilidade na mensagem que eu estiver a dizer, que eu estiver a querer dizer. Já vamos mais à frente tentar perceber o que é isto que eu quero dizer, é um press release que eu consiga construir com utilidade. E esta produção de conteúdo tem que ter este valor, tem que ser identificado como factualmente válido, ok? E eu tenho que ter esta gestão do fluxo comunicacional, quer dizer que, uau, eu hoje abri uma nova empresa aqui em Oliveira das Mães, vamos lá comunicar aos jornalistas, aparecem todos, ok. Agora, só volto a abrir uma empresa daqui a 5 anos, olha, pronto, não falo mais com os jornalistas. E, portanto, não funciona assim. A relação com os média tem que ser mantida, assegurada, ativamente, porque reparem, temos que assumir que o jornalista precisa de fontes de informação credíveis para fazer notícia, ok? É assim que ele vive. A verdade do jornalista, o jornalista é um mediador das ocorrências que lhe chegam e junta aquilo e transforma numa narrativa jornalística adequado a técnicas que falaremos já a seguir, para que possa dar aos seus leitores uma notícia baseada em várias perspectivas, ok? É uma das regras do jornalismo, é dar os lados todos da questão. Eu quero ser um desses lados. Eu quero ser a fonte de informação que é escolhida. Daí falarmos sempre numa relação de compromisso, numa relação dialética, em que não tem que existir a promiscuidade que muitas vezes se fala entre jornalistas e fontes e políticos. Há toda a promiscuidade em todas as profissões, em todos os relacionamentos que as pessoas quiserem realizar e passar para lá dos limites éticos e deontológicos, mas isso é de cada um e não com a profissão. Portanto, o jornalista precisa de fontes de informação credíveis, tal como nós, assessores, queremos ser essas fontes de informação credível. Portanto, eu tenho que gerir a comunicação com os jornalistas, tenho que selecionar o que dizer. Reparem, eu não posso saturar o jornalista com telefonemas, com e-mails, com press releases, só porque hoje pintei as minhas paredes de azul. Bom para ti. Hoje mudei as cadeiras. Bom para ti. Hoje mudei a frota de automóvel dos meus colaboradores. Bom para ti. Ou seja, isto até pode ser útil, mas o que é que eu posso atrás disto? Como é que eu posso maquiar esta situação com uma validação factual, uma ocorrência que possa vir a ser reconhecida como jornalística, ok? Portanto, o timing do que envio, sem estar sempre a saturar, é também importante, porque muitas vezes as fontes, as empresas comunicam com os jornalistas, não há notícia, os jornalistas não ligam, não consideram, e o empresário, o assessor, o que vai pensar é, esquece, é sempre assim, eles não gostam de nós, está mais do que visto, eles só falam com os outros, a nós nunca nos ligam, olha que o outro ali ao lado andam lá sempre a fazer reportagens e entrevistas, a nós nunca vêm. Portanto, não podemos ter esta atitude de birrentos, devemos tentar perceber e ter humildade em perceber que muitas vezes, e a avaliação é uma última componente de qualquer ação de comunicação e que deve humildemente ser realizada, e muitas vezes o problema é mesmo nosso. Ou porque o press release está mal feito, ou porque não há relação com os jornalistas, ou porque não foi esclarecido qual era bem o assunto, e não foi escrito, não foi verdadeiramente identificável o problema. E o jornalista, pelo pouco tempo que tem, e porque se habituou também a que nós lhe entreguemos tudo, a papinha bem feita, permitam-me isso, e portanto, se não for importante, não vai perder tempo a ligar e a dizer, desculpe, podíamos explicar melhor, e portanto, isso não existe. O que é que existe e como é que eu começo a sentir necessidade em comunicar e em tecer, então, mostrar este meu enquadramento estratégico? As notícias, não há notícias sobre ontem.
As notícias são de hoje. E então eu tenho sempre que observar se o que eu quero comunicar aos jornalistas tem atualidade, tem significado e tem interesse nacional, interesse para o meu público, relevância para os meus stakeholders. O próprio jornalista também é um stakeholder, ok? E, portanto, esta atualidade eu verifico também tendo em conta a própria linha editorial de um jornal. Não vamos agora, não temos tempo para falar sobre a linha editorial de um jornal, mas conseguimos rapidamente fazer este exercício de imaginar uma capa do Correio da Manhã, do Público, do Diário do Jornal de Notícias e perceber que são todos diferentes. E perceber que todos eles têm públicos diferentes e por isso também eles comunicam de maneira diferente. Logo, eu vou escolher aquele com o qual melhor me adequo e com o qual mais o tom, a abordagem, o tipo de peças e de reportagens vai mais ao encontro do que me interessa, então eu vou escolher este, ok? Portanto, atualidade, significado e interesse são os critérios mais relevantes para a avaliação informativa, ou seja, é como o gatekeeper, quem escolhe os acontecimentos numa redação, vai filtrar e vai dizer, ok, eu quero este porque de facto este, ok, cumpre, olha, giro, deu mais emprego na região, quando se fala em tanto desemprego, numa região envelhecida, ou vai dar mais tempo de maternidade às mães, vai criar uma creche lá dentro da empresa, tudo o que possa ser revestido de responsabilidade social, de utilidade, para que este processo do news making seja de facto validado, como a nossa fonte seja útil neste processo de newsmaking. Portanto, a assessoria é de facto importante na fase da recolha, que é a primeira fase do newsmaking, ok? Uma das etapas da primeira fase do newsmaking, melhor dizendo, para conseguirmos vir a atingir então essa notoriedade. Portanto, a notícia para nós, que queremos influenciar mediaticamente, queremos influenciar a cobertura da nossa ocorrência, do nosso acontecimento, é um esforço intencional para a divulgação de um facto. Nós criamos acontecimentos, nós criamos os chamados pseudo-acontecimentos, aqueles que estão ali que quase para ser, mas podem não ser notícia. Eles só vão ser notícia se o jornalista disser, ok, fico com este, vou cobrir, vai aparecer amanhã no nosso jornal, na edição, vou convidar o senhor para vir aqui fazer uma entrevista, está aceito uma deslocação às instalações e fazemos um direto de lá, por exemplo. Ok? Portanto, há um esforço intencional para ser notícia, recorrendo a técnicas, critérios de seleção, de um público-alvo, com quem eu tenciono criar uma informação fidedigna. Portanto, uma mútua relação de interesse entre jornalistas e assessores. Estes são os princípios gerais da comunicação, sejam eles, é transversal ao marketing, ao departamento de financeiro, ao departamento de projetos e inovação, é transversal a qualquer equipa, que é a confiança, a verdade e a responsabilidade, voltando a dizer que a confiança verdadeiramente é o primeiro pilar para blindar a concorrência de ataques, ok? E de ficarmos mais seguros, temos ali uma esfera de imunidade na abordagem possível. Quando eu digo aqui que what helps people helps business, sem dúvida que o que eu possa fazer, aqueles exemplos que eu há pouco anteriormente dei de criar mais postos de trabalho com a abertura de uma nova empresa, é muito mais noticiável, ou é noticiável seguramente, do que dizer que abri uma nova empresa e pintei as paredes de azul, não é? Portanto, a ideia é sempre como é que eu conto a história, onde é que eu ponho o foco, ok? E a responsabilidade social é transversal também a esta identificação com o cliente e a sua função social. Nas histórias têm então de existir estes componentes da verdade, da autenticidade e da emoção. Vejam este vídeo, são 2 minutos, digam-me só se estão em boas condições e falamos já. Good morning, sir. Ready to get up? Let me get your feet up. How you doing today? Good morning. I remember always looking at my dad's arms like when I was like 8, 9, 10 years old. He had arms like Popeye. He was a tugboat captain. Até agora uma história, ainda não admired percebemos his qual é a marca, o physique. que é que está aqui por trás. And now it's a different story, you know? And that's just the way it is.
So my dad had a stroke, and now he can't get around, he can't walk. And he needs me to help him out. And my son Luke and I have been doing it. And I'd do anything for him. I can give you a really good mohawk. You look like a punk rocker. There's a definite role reversal that happens. I have to wake him up in the morning and take care of him and groom him and shave him and shower him. It's actually an honor to do that for your father because he did it for me when I was a kid. My dad's got the greatest face. His squishy face is just amazing. He's sort of thin-skinned and I don't want to cut it at all. So I got to be careful with that face. Like he'll just say, do this, do that. You got to make sure that you shave my neck down. You got to do my lips up. He was really particular about his sideburns. That's where your sideburns start. I'm not going to touch your sideburns. Okay, good. Okay? How am I doing so far, Dad? Okay. You know, it takes me like a half an hour to shave my father because I have to be so careful. Tell me what that is. Okay, I will. Oh, there we go. Okay, good. I love that face. Hi. I'm one of the lucky ones. A lot of my Imaginam de que marcas estejamos a falar, hein? Ela mostrou a Gillette, não é? É É da Gillette. Gillette, exatamente. Ou seja, o vídeo continua, a ideia aqui é ficarmos todos aqui, primeiro comovidos, é uma realidade que nos tocou, que nos vai tocar, que pensamos que nos pode vir a tocar, e uma forma de contar uma história, não é? Uma realidade com autenticidade, que é um problema que se enfrenta, não é? Quando tanta ruga e como fazer, como barbear, e portanto a ideia de que temos uma solução. E esta é uma responsabilidade social que a Gillette mostra, a Nike, a Bosch não trouxe para não saturar, mas todos eles comunicaram, tal como o exemplo da Sonai. Portanto, transversalmente, houve notícias, houve um press release e nos sites destas marcas podem acompanhar também a secção dos média, onde veem todos os presses e todas as relações e notícias que saem sobre estas marcas. Aqui é uma outra ideia também da responsabilidade social, contra o racismo não há rivais, isto no caso de Marega, penso que em 2020, e portanto como a Sagres e a Superboc rivais se uniram, portanto esta também é uma forma de chamar a atenção, a questão da contradição, a oposição, são sempre formas de poder dar nas vistas. Também é quando do Covid a Superboc originou o Superdoc, ao doar o álcool retirado da cerveja com a destilaria da Levira, portanto deu-lhes esse álcool para que se pudessem fazer desinfetantes, que foi uma realidade que na altura era precisa e, portanto, cá estamos, portanto, esteve primeiro, respondeu a uma necessidade do mercado. E agora começamos aí então, estamos a afunilar, não é, para chegar até ao... Então vamos lá, efetivamente, como é que eu posso ser notícia? Este exemplo que vos trago de uma notícia do Dinheiro Vivo, em que o título é Algoritmo para carros do futuro da Bosch está a ser desenvolvido em Braga. Tem um lead que diz engenheiros portugueses estão a aplicar Deep Learning a um sistema que irá detectar objetos e comportamentos dentro de veículos. E depois diz a Bosch e a Universidade do Minho e continua e continua e continua. Ok, o que é que eu quero ser? Eu quero ser este. Eu quero ser este que está aqui, a Bosch. Eu quero ser a minha empresa. Eu quero ver isto. Eu quero ser notícia assim. E se continuarmos a ler, vemos, abrir aspas, no segundo parágrafo. O objetivo é que um conjunto de sensores possa, blá, 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 fechar aspas. Explica ao Dinheiro Vivo, o responsável da engenharia da Bosch, é isto que eu quero. É assim que o jornalista faz notícias, sabe? Ele é mediador de várias ocorrências e de várias informações. A mesma mensagem passou com, vejam, a mesma mensagem e a linguagem absolutamente adequada, não é? No LinkedIn, o que vais fazer enquanto o teu carro se conduz sozinha? Assista ao vídeo e descobre o projeto Easy Ride. Um apelo muito mais coloquial, muito mais informal, desafiador, e se virmos o vídeo, ele é de facto giro.
a mesma notícia, a mesma mensagem, aqui presente numa rúbrica da Tech Transfer que existiu na TSF, cá estava a falar a Bosch. Ou seja, é isto que eu quero, é criar este buzz mediático. Eu quero estar presente no mundo. Eu quero que, ouviste a Bosch sim, é a universidade, ok, a Bosch fazia qualquer coisa, mas eu quero ser falada. Este é o coração de qualquer estratégia de comunicação, a querida lei de Pareto, ou seja, é um conteúdo com valor, com emoção, em que 80% é informação, 20% é publicidade. Ou seja, eu, naquela notícia, eu se vir o vídeo, eu tenho detalhes técnicos, eu tenho estudos, eu tenho link para informação, eu tenho, por exemplo, agora, a propósito do Orçamento de Estado, nós recebemos imensas empresas que estão a propor que se possa descarregar um Orçamento de Estado para empresas, como é que podes complicar as suas faturas, como pode fazer isto e aquilo, ou seja, ajudar ou seja, eu estou lá 20%. Eu quero que as pessoas retenham de que eu fui útil, pode descarregar pode fazer este download, pode ter acesso a este e-book, pode fazer este curso gratuito. Eu quero ser útil. Eu quero acrescentar valor àquela pessoa que me escolheu, que está ali comigo e que, enfim, me elegeu como a marca. E se não elegeu, eu quero que passe a eleger. E é esta a nossa função de comunicação, é menos publicidade e mais informação para criarmos a tal credibilidade, ok? Para eu conseguir criar relações que sejam de confiança e sólidas. Então, dos vários recursos de assessoria possíveis, temos o press release, o press kit, mailing list, dossiê de imprensa, as conferências de imprensa, entrevistas, viagens de trabalho, briefings, clipping, o media training tão necessário, follow-up, as newsletters, artigos de opinião, o posicionamento que é possível, não é? Nós vemos nos jornais, há sempre alguém que faz o artigo de opinião sobre determinado conteúdo, ou é semanal, ou é pontualmente aos fins de semana, casos de sucesso, estudos e parcerias. Eu tenho formas de querer, de conseguir ser notícia, de conseguir justificar aos jornalistas que eu sou válida, que eu sou credível. Então, como redigir um press release eficaz? Porque reparem, de todos estes recursos, o que é transversal a todos eles é o press release. É por onde começa, digamos assim, a relação. Depois eu envio um press release para dizer conferência de imprensa logo à noite. Pronto. Envio um press release para dizer abrimos uma nova loja, ok. Envio um press release para dizer estão convidados para vir fazer uma viagem de trabalho ao distrito de Aveiro, ok. Portanto, o press release que assume várias formas, desde nota informativa, a informação, consoante a dimensão do que eu tenho a dizer, mas no geral o press release é transversal a todos os outros recursos e é por aí que eu devo começar a saber fazer e a ir ao encontro da forma de estar do jornalista. Então o título é impactante, ou seja, eu não devo criar títulos engraçados, com graças, divertidos, para isso está lá o jornalismo desportivo que pode abusar à vontade dos pés redondos, caiu no chão, caiu, joelhou, rezou, enfim, dá para fazer rimas, dá para fazer brincadeiras, aqui não. Devemos ser absolutamente objetivos, estamos a falar em linguagem factual, o lead, que é o primeiro parágrafo, ele deve ser muito conciso, ou seja, o que é que nós estamos a falar na técnica da pirâmide invertida, que é assim que o jornalista comunica. O que é mais importante é o que eu digo. Eu, quando acontece alguma coisa, eu pego no telefone e digo, epá, nem sabes o que é que aconteceu. Eu resumo rapidamente a ideia. Eu não começo a dizer assim, olha, liguei-te porque me lembrei, em 1980, quando eu nasci, não é? Não, eu nasci antes. Em 1900 e... Não, eu não começo a história por quando eu era pequenino. Ok? Portanto, o que é notícia, como é que eu resumo, o que é que eu quero dizer? E se eu não sei fazer o título, é porque verdadeiramente eu ainda não estou em condições ideais para dizer o que é que eu quero fazer. Se o lead, que é logo o parágrafo a seguir, não me sai à primeira, também significa que eu, se calhar, é conveniente ir ler mais alguma coisinha para ficar por dentro. Porque é aqui que o jornalista ou continua a leitura ou desiste.
ok? É o imã, digamos, para a atração ao nosso jornalista. Tal como nós, leitores de um jornal, de uma notícia, lemos o título e dizemos, ok, olha que bom para ti, e passamos. Não lemos sequer o livro. E ele quase sempre vem a bolezinho ou mais destacado. Portanto, temos que nos pôr sempre do lado do outro. Nós, quando estamos a ouvir e dizemos, epá, nunca mais se cala esta fulana, ok? Também gostamos então de, quando vamos preparar uma sessão, nos tornarmos um bocadinho mais atrativos e diferentes, igualmente para escrever, eu também devo ter essa competência. Esta competência, para lá de ir ao encontro da narrativa jornalística e de informar os preceitos da técnica da pirâmide invertida, começamos a entrar no mundo do porquê do storytelling, ok? Ou seja, onde é que, nesta estrutura do press release, o menos importante fica para o fim. Eu começo então com um título onde as estatísticas, números, são uma boa forma de criar impacto, ok? Mais 9.000 postos de trabalho, por exemplo, pegando na ideia que há pouco, não é? Empresa tal, comercializa rolhas, chega ao mercado de Oliveira das Mães e a partir do próximo semestre vai introduzir não sei o quê, novas regras, novos mercados, enfim, começa o lead. O 3, que eu digo que é o bullet points e o call to action, aqui é o desenvolvimento do que eu disse anteriormente. E neste call to action eu tenho que, atenção, calma, não desista de ler. Eu tenho coisas mesmo giras para mostrar. Então, neste call to action, eu vou introduzir aqui um link, imagino, para onde eu posso ver o vídeo da nova fábrica que vai para ali ser instalada em Oliveira das Mães. Um link para a entrevista do meu diretor, as últimas entrevistas, onde ele dizia que era um sonho se viesse a conseguir esta fábrica em Oliveira das Mães. Infografias, onde eu clico e vejo como o desemprego no concelho vai melhorar se... Eu quero apelos rápidos ao jornalista, eu quero-lhe dar formas diferentes e atrativas, ok? E, lá está, estamos no domínio e a inteligência artificial vai cada vez mais ajudar-nos também a criar estes gráficos, a criar estas infografias, a criar narrativas e histórias visualmente atrativas, mas ainda são os humanos que dizem o que é para lá pôr e, portanto, o que é que nós devemos ou não acentuar. Portanto, o call to action é isto, é citações, é colocar citações. O nosso diretor considera-se orgulhoso por conseguir atrair para o Conselho um investimento de X não sei quantos milhões de euros, fechar aspas. Okay? Não é preciso exagerarmos numa linguagem adjetivada e bastante um orgulho exagerado. Okay? Eu posso dizer que sou bom sem dizer que sou bom. Há palavras, há formas, há factos que eu posso demonstrar para que sejam outros a caracterizar-me como bom. É isso que eu quero. Okay? Porque para dizer que sou bom posso pagar na publicidade. Eu aqui quero esta arte de convencer que tenho esta competência. Os bullet points é o sobressair, por exemplo, os pontinhos, uma chaveta, qualquer forma engraçada de quando o que há a dizer é muito denso, ok? Muitos números, a apresentação enfim, de um relatório de trabalho, quando o que há para partilhar é muito denso, se eu fizer como que o índice, se eu ajudar, trata-se sempre do respeito pelo outro, não é? Eu ajudo o outro a ler, eu ajudo o outro a encontrar a informação e, portanto, eu tenho hiperligações, eu tenho bullet pointzinhos que vou criando, há cada vez mais formas de fazermos bem e diferente. E o boilerplate é a informação estacionária da empresa, desculpem, onde eu coloco os contactos do departamento de comunicação e uma frase que é estacionária, uma frase que vai caracterizar a empresa. Atenção que isto é padronizado, eu cada vez que tenho que fazer um press, eu não vou dizer, ora bem, chega para a esquerda, olha logo, põe aqui à direita, olha, eu não estou a pensar nisto. Há um padrão, há um template para um press release, onde eu apenas vou preenchendo. Portanto, o boilerplate está lá, fixozinho para sempre, tal como o meu logo, se é mais à esquerda, se é mais à direita, obviamente vai depender do gosto e do que vier a ser aprovado pela empresa. Aqui, um exemplo de um título deste press, não é? SONAI mobiliza mais 2.700 colaboradores em ações de voluntariado,
Cá está, o lead, portanto, começa aqui a explicar quem, o quê, quando e onde. Atenção que estas questões são indicativas, elas são assim estudadas no âmbito do jornalismo, mas obviamente eu não posso escrever um texto refém de responder a estas questões. Eu posso prejudicar uma delas se o texto ficar mais harmonioso. Eu posso não ter que dizer onde, até o onde até pode ficar respondido no título, ok? Como o onde pode ficar respondido a seguir quando eu apelar ao jornalista para ir abrir um link de um vídeo. Portanto, não vamos ficar refém. O que interessa é eu, depois de ler, sentir harmonia e ter esta competência de me distanciar. E em comunicação há uma regra que é o menos é mais. Desde que eu consiga orientar o jornalista para ir procurar notícias e factos no meu site, o menos é mais. Não saturar a informação e a regra dos 3 Cs, curto, claro e conciso. Funciona sempre. Cá está os bullet points, as citações, todo um contexto aqui que pode ser adicional, e este é um exemplo do boilerplate. Portanto, a Sonai aqui apresenta-se, não é? A Sonai existe para criar impacto positivo e duradouro nos negócios, portanto, cada um cria aqui a sua frase promocional, o que o distingue, não é? Está aqui o seu lema, um site e as informações de contacto do Corporate and Media Relations, ok? E esta é a harmonia total do. Portanto, call to action no press release, links relevantes, convite à ação, contactos diretos, levar à ação. É como o processo AIDA na publicidade, que leva à ação, capta interesse, desejo, ok? E leva à compra, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa, desperta a atenção e leva à ação, que é de clicar, de não desistir de ler o nosso press release e de nos considerar válidos como notícia. Aqui são outros exemplos, hiperligações, se clicássemos, eles são interativos e o que é verdadeiramente apelativo a um jornalista. E para nós também cada vez mais estamos sensíveis a ver vídeos, a ver algo muito fácil de nos dar informação sem perdermos muito tempo. Também nas vossas empresas, podem não estar diretamente relacionados com estas áreas, mas podem também ser influenciadores de fazer melhor. Espero que assim consigam fazer. E, portanto, este exemplo da TAP, vejam ali a setinha azul no vosso canto superior esquerdo, onde tem a secção média e press releases. Portanto, vários são os sites. O site da Criostaminal é um exemplo extraordinário da relação com os média, vale a pena também ser visto. Este da TAP também é muito interessante e, portanto, cá está. Aqui o press seria mais uma informação, só trouxe aqui só para dizer, é muito curto, é só, e é também muito emotivo. Portanto, como nomearam e qual seria o primeiro voo do Airbus com a partida do Zé Pedro dos chutes e pontapés, e fizeram esta homenagem e o primeiro voo no dia em que os chutes e pontapés faziam 40 anos. Portanto, simples, não há mais nada a dizer e trata-se de uma informação. Há também uma outra situação em que a empresa, dada o grau de relacionamento que teve com os média, que tem com aquele jornalista em concreto, com 2 ou 3, ok? Vale a pena nunca ficar só com um, não é? Portanto, alargar o nosso círculo de amizade com os jornalistas, de parceria estratégica, mais do que amizade. Imaginem que anunciaram, falaram e vão ser candidatos a presidentes da junta, candidatos a presidentes da Câmara, ou vão investir não sei quantos milhões naquela empresa e não querem para já divulgar, mas o jornalista precisa de ter um conhecimento prévio daquele assunto para se inteirar, para estudar, para convidar especialistas para aquele dia da inauguração, para, enfim, fazer um direto e tem que estar preparado com meios técnicos, mas eu posso enviar e devo enviar, aqui é um texto do Papa quando esteve em Portugal, em que cá está, ele vai com embargo, chama-se com embargo e podem usar o embargo no sentido, eu envio hoje, mas a informação só pode ser lançada a partir do dia 1 de fevereiro às 10 da manhã. Então, só no noticiário das 10, às 10h10, às 10h05, é que, ou na edição de dia 2, depende do meio de comunicação social, é que o assunto pode ser pode ser passado mediaticamente. Aqui trouxe também o exemplo da Simoldes, no sentido em de procurei uma empresa de Oliveira das Mães, desta zona, para que, eu não sei se está alguém presente da Simoldes, para que vejam que cá está. Houve também um press release e que também rendeu notícias, ok? Portanto, não é preciso estarmos só a falar das Sonais e das Gilettes e das grandes corporações, é possível e acontece
noutras situações, e é isto que eu quero ser, ok? Isto que eu quero ser, porque é isto que me distingue da publicidade, pela credibilidade, pelo alcance que eu tenho através dos meios jornalísticos e esta relação custo-benefício, que foi por aí que começamos. Eu consigo ganhar credibilidade, notoriedade e a manutenção da minha imagem com menos investimento financeiro, mas há muito investimento humano, porque é preciso muito trabalho e muito afinco e dedicação e conhecimento de matérias e de leituras e de tópicos para que verdadeiramente possamos ser eficazes na mensagem. Então começamos nesta eficácia, já percebemos que temos que nos adequar estrategicamente a um contexto de notícias, ok? E esta outra ideia dos soundbites eficazes, com exemplos que tão bem conhecem, o uso de metáforas ou analogias, não é bem um governo, é uma geringonça, frases curtas e memoráveis, e o burro sou eu, lembram-se todos, e esta expressão ficou, como nos lembramos do Tossim, nós podemos nem nos lembrar bem se era a Vodafone, se era a Telacel, qual era o anúncio, mas sabemos que isto aconteceu e atribuímos a um contexto em que este Tossim era de um pastor lá longe, quando o telemóvel começou a vulgarizar-se. E a ideia que eu queria passar naquele anúncio era que é acessível a todos, ok? Não é só aos empresários, é um pastor que está longe e que precisa de estar comunicável. Mensagens simples, frases simples e que têm este apelo, este gancho emocional e que nós usamos depois aquilo para falar com a família, para gozar com os amigos, para todo lado, e é isso que as marcas querem, ok? É esta memetização. Este apelo emocional também, quem trouxe, foi o Pingo Doce, ficou, é usado pela harmonia também na sua mensagem. Não vou passar este vídeo do storytelling, mas gostava muito que conseguissem, vamos continuar este vídeo. Eu vou só dizer-vos que está na TED Talks, portanto conseguem apanhá-lo no YouTube colocando esta Karen Ever. Ela tem este livro que é fantástico, este livro é muito fácil de ler, é muito divertido de ler, porque divertido no sentido é fácil, ok? É uma linguagem muito coloquial, muito próxima, vai ao encontro mesmo, o que é que eu quero saber do storytelling. Ele é baratinho, ele está também disponível em e-book para quem já tenha aderido a esta versatilidade de ler livros, e este The Perfect Story, How to Tell Stories that Inform, Influence and Inspire, é exatamente isto que queremos que aconteça com a nossa marca, com a nossa instituição, é uma marca, queremos informar, influenciar e inspirar. Portanto, se quiserem tomar aí como trabalho de casa no domingo à tarde, andar com os fones enquanto se arruma a casa a ouvir esta TED Talks da Karen Ever, é muito interessante e vão gostar de perceber. Não vou pensar, prefiro, se tivermos tempo, voltamos cá. Há elementos-chave para estas histórias eficazes do storytelling, que são a empatia, a emoção e o emissor. E começámos assim, o engenheiro Pinto Moreira no início deu um mote precisamente para o storytelling ao falar na necessidade das relações serem empáticas, emocionalmente empáticas, para que haja desenvolvimento e para que nos leve a uma eficácia, no caso, a fazer negócio, não é? E, portanto, esta empatia, esta emoção, esta identificação tem que estar presente nas mensagens que estabelecemos e reparem, volto a dizer, que o storytelling não tem que aplicar-se apenas a casos felizes e emotivos no sentido de histórias com final feliz, elas também têm que ser bem contadas, por exemplo, quando falávamos há pouco de se eu tiver que despedir gente, ok? O que é que isto implica? E é Natal, e agora? E fomos acusados de qualquer coisa, há uma crise, como fazer, como contar esta história? E, portanto, cada caso é um caso, mas tem que haver que esta empatia, emoção e emissor não é vamos lá buscar a empatia, emoção e emissor agora que estamos em crise. A manutenção da relação com os jornalistas tem que começar desde o primeiro momento em que eu tomo por função esta profissão, ou tomo por função em determinada empresa o exercício desta atividade e, portanto, a relação começa aí a estabelecer-se e tem que ficar. O jornalista muda de sítio, eu tenho que saber para onde é que ele vai, se me interessa continuar, eu tenho que conhecer os jornais, se eu vendo bicicletas eu tenho que saber que há revistas da especialidade, o online, há N de jornais, ainda agora há um novo jornal financeiro, vou-me lembrar do nome entretanto, um jornal online muito interessante e, portanto, temos que estar muito por dentro de todos os possíveis argumentos para convencer.
mais uma vez, este storytelling, para lá da confiança, que já falámos dela várias vezes, há um sentido de oportunidade, ok? Há mensagens que, o que é que está agora em cima da mesa? Segurança, ok? Os miúdos que não largam segurança, os imigrantes, a cibersegurança, a tecnologia, a IA, os miúdos que não largam o telemóvel e as famílias, e a saúde mental, ou seja, eu tenho que pensar no dia-a-dia das famílias, o que é fácil, o que é comum, só assim, se eu descer para este nível de humanização, é que eu consigo então promover o autêntico engagement com o meu público e criar conteúdo que tenha significado e relevância, para irmos buscar os tais critérios de avaliação informativa, atualidade, significado e interesse, ok? Então, mais uma historiazinha. Estamos atrasados. A que horas é que te deitaste? Larga isso, David. Esperem, eu acho que deixei o meu telemóvel em casa. Vocês não podem estar bons, eu preciso do meu telemóvel. Podes perfeitamente passar uns dias sem ele. E falo com quem? Com um bando de velhos? Oi, então. Vocês também estão sempre no telemóvel? Quem é que vai dar um abraço ao avô? Não respondeste às minhas mensagens. Fiquei sem telemóvel. Bora dar uma volta? Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Empresta-te um telemóvel. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't Preciso do código. take Usamos isto. these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. Mãe, emprestas-me o teu telemóvel para eu falar com a Teresa. Espera. Isto é o meu. Please, 41% dos jovens passam mais de 6 horas por dia online. I want you, A I vida need you, oh pode ser tão ou mais aditiva que um God. telemóvel. Experimenta vivê-la mais. This beauty. Ou seja, muito próximo esta lógica de que estivemos aqui, do que estivemos a ver anteriormente na Sonai, não é? Portanto, compre menos. A Vodafone também diz atenção aos telemóveis e é o que ela comercializa, portanto as telecomunicações, e estar menos próximo também na internet. Toda a história que criámos com famílias, nos lembramos de histórias nossas, de amigos, de vidas, e isto tem o tal significado, é revestido de atualidade e é isto que eu quero passar. Este é outro evento, eu não sei como estamos de tempo. Passa 5 minutos das 16h30. Ok, então eu vou avançar. Este vídeo é um município de Góis, penso que estavam aqui também inscritas algumas autarquias. É também um vídeo muito interessante e que o apanham facilmente. É uma história eficaz, como eu digo, combina esta linguagem cativante, este apelo emocional entre lógica, estímulo à imaginação e memória. E, portanto, mais uma vez, como Góis se quis situar e destacar, exatamente como tantos municípios podem igualmente fazer. Portanto, o storytelling há de ser imersivo, muito personalizado. Ou eu não posso fazer uma história que vai estar no mercado durante muito tempo, não, ela desatualiza-se rapidamente, porque os contextos, os consumos, as tendências de consumo, as tendências de preocupação vão, obviamente, mudando. As avaliações nas ações de média têm então estas métricas quantitativas e qualitativas, ou seja, a Cision Portugal é uma empresa que
tem software que as empresas podem adquirir, ou a própria Cision tem essas ações que podem ser, faz estes serviços, aliás, que cada empresa pode pedir também, que é de mensurar como é que no digital este tal sentimento das nossas menções, os corações, as partilhas, os retweets, enfim, e os comentários que estão a fazer da nossa mensagem e, igualmente, este alcance das nossas publicações na imprensa, escrita, na audiovisual, na rádio, é possível mensurar no final o impacto, o espaço que nós ocupamos mediaticamente equivaleria ao gasto de quanto dinheiro se aquilo fosse para publicidade. Portanto, é fácil de provar o retorno da avaliação dos média e do apostar na relação com os jornalistas. Então, só consigo ter melhores práticas se tiver ideias, se conseguir, e isto tem-se à medida que vamos pedindo ajuda até ao próprio, vamos olhando para o lado, como é que se faz, como é que o outro faz ao lado, vamos estando sempre muito curiosos e culturalmente a receber updates e a estudar, e vamos estabelecendo esta ligação com os jornalistas e vamos percebendo ao ler jornais porque é que os outros lá estão, como é que os outros lá estão. Então, eu mesmo a terminar, eu tinha este desafio, que era para ouvir alguns dos presentes. Hoje, 30 de janeiro, é o Dia Escolar da Não Violência e da Paz. Ok, como é que eu que vendo rolhas, como é que eu que estou numa universidade, como é que eu que estou numa empresa de metalúrgica e metalomecânica, como é que eu que estou com laticínios e papel e tantas atividades e setores que estão aqui felizmente representados nesta sessão, como é que eu posso ser notícia? Que prece é que eu construiria? Que título é que eu dava? Que lead convincente é que eu faria? Qual era o call to action? Por onde é que eu poderia ir? Este era o desafio, mas que as contrariedades de internet que tivemos ali no início nos levou a que eu acelerasse aqui também enfim, nesta sessão, para não passar o tempo, acabei por passá-lo, peço desculpa por isso, mas não sei se alguém quer comentar, fazer algum comentário a este desafio. Ainda ninguém saiu, apenas só saiu uma pessoa e pediu desculpa porque tinha que se ausentar, portanto está toda a gente interessada. E penso que ainda não estão assim com tanta pressa. Poderemos trocar aqui algumas impressões, se assim julgar conveniente, doutora Sofia. Sim, eu por mim, eu tenho aqui ainda a recordar como é que se faz o press, portanto, para não termos que andar muito para trás, pus aqui. A ideia não era escrever, era, por exemplo, que call to action é que fazíamos? Que ação? Podemos falar apenas, não é? Que ação? Como é que nós podíamos, reparem, se isto é um dia escolar da não violência e da paz, e hoje é 30 de janeiro, eu sei isto desde junho, julho, ou seja, eu posso fazer o meu planeamento de média desde que começa o ano, há 6 meses, há um ano, consoante, eu sei estes dias facilmente, eu pego num calendário e sei o que é que acontece hoje, amanhã, qual é o meu dia, o vosso dia em Oliveira das Mães é a Santa Eulália, Eufémia, Salete, Nossa Senhora de La Salete. Não é? Portanto, consoante eu esteja nos sítios, eu tenho que me aculturar àqueles sítios. E a nível nacional também. Se eu quero influenciar os média, eu quero dizer-lhe, olha, aqui está uma oportunidade. Dia Escolar da Não Violência e da Paz. Caramba, eu vendo metalomecânica. Como é que eu posso fazer isto? E é isto que é ser um assessor. É isto que é tal enquadramento estratégico. É eu pensar em algo atual, ok? Este é o desafio mais simples, para não irmos buscar aqui estudos e dados, ok? Mas hoje é como Dia dos Namorados. Nós vemos não sei quantas notícias. Notícias, eu não quero falar na promoção, traga a sua cara metade e receba um vale de 20%, ou tem um desconto de 10%. Não, eu estou a falar em ser notícia. Então. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa de artigos desportivos, não é? Poderia aproveitar e usar a parte do convívio, de equipa, que está na base muitas vezes, as pessoas, dos jovens da violência, não é? Não se conhecem, não partilham nada, e pronto, e por aí arranjar depois algo que se enquadrasse com esta estrutura, não é? Por
exemplo, ser o promotor de workshops de sensibilidade para esta questão, ser promotor do workshop, já que foi o Sérgio, não é? Que eu tomei nota do seu nome, por exemplo, da inteligência artificial na educação, que caminhos a seguir, ok? Até porque cada vez mais estas crianças vão estar muito vulneráveis a estas fake news e a não rastreamento da verdade e, portanto, muito suscetíveis a apenas alimentarem-se do que veem sem filtros para descortinar o que é falso, o que é errado, o que é verdade, o que não é verdade, e portanto, por que não ser, e reparem, as empresas podem mostrar esta responsabilidade social apenas. As empresas têm mulheres a trabalhar, ok? Têm pais a trabalhar, homens, não é? Se os filhos estão infelizes nas escolas, isso afeta as famílias afetam o desempenho, a produtividade do seu trabalhador. Portanto, eu posso promover um seminário neste dia em que, na minha empresa, onde eu quero convidar um psicólogo, alguém que escreveu um livro, hoje em dia com o online é tão fácil, faz-se um direto rapidamente, pode estar onde estiver, e onde podemos discutir esta questão, a produtividade nas empresas, como estes assuntos da violência escolar afeta as famílias e a produtividade. Há ali um dado qualquer, um estudo qualquer que a psicóloga que nós convidamos que nos vai arranjar e nos vai ajudar para enviar um press release para a comunicação social, para convencer o jornalista a estar presente. Há um presidente da Câmara que se convida para ir falar sobre não sei o quê. Há um jogo que a Câmara pode fazer, ou a tal empresa de madeira e de rolha e de cortiça pode fazer um jogo, tipo um loto, com perguntas, batias ou não batias no teu colega, ficavas a filmar sem fazer nada se acontecesse isto ou aquilo, e portanto faz um jogozinho simples de rolhas, criar ambiente, levar ao tal engagement do que eu quero. Eu apareço como a empresa da responsabilidade social, criei uma história, ok, a propósito de um dia, e eu só vendo rolhas. Eu vendo as sapatilhas, eu criei uma empresa de cerâmica, ofereço um painel para a escola onde está assinado uma homenagem a um miúdo que aconteceu qualquer coisa, enfim, portanto, está lá o nome da minha empresa e convido o Presidente da Câmara, ou seja, é possível fazer sempre notícia, não só quando o Presidente da Câmara vai à minha empresa, não só quando tenho um jantar de Natal, é possível estarmos presentes nas notícias, assim eu tenha competência que vou desenvolvendo, tenha gosto, primeiro, ponto final, e aprenda a sintonizar-me com os jornalistas e com a sua agenda mediática numa relação de ética. Ou seja, eu não sei se fui clara com o desenvolvimento deste exemplo, muitos outros podiam existir, ok? A mediação de conflito, fazer fazer com a associação de pais, fazer umas sessões de esclarecimento, informar que a propósito deste dia vão criar um ATL na vossa empresa para que as famílias possam ir buscar os filhos e estão ali mais perto deles até acabar a dia de trabalho, ou vão deixar que as mães com filhos até aos 10 anos saiam mais cedo, enfim, ok? Há N de formas, desde que a comunicação faça sentido, desde que esta relação com os média faça sentido para a empresa, desde que o profissional que tenha à frente esta responsabilidade consiga criar esta oportunidade e convencimento também junto dos seus superiores de que isto é válido e deixe-me lá persistir e avançar, é muito interessante. Pelo humor também, não tem que ser só coisas sérias, pode ser um desafio por humor. Nós vemos a Control, faz anúncios e comunicados de imprensa muito engraçados, desafiadores, porque é preciso saber dizer coisas marotas com nível, não é? E, portanto, e é este o estar por cima dos acontecimentos, estarmos muito atentos ao mercado, aos estudos. O que é que pode ser factual? Isto é factual, Dia Escolar da Não Violência e da Paz. Quantos estudos são precisos provar da violência nas escolas? Esta última situação que aconteceu ainda agora numa escola para Lisboa, em que quantos miúdos ficaram a ver, é preciso discutir, sim, vamos discutir, não é novo o assunto, mas é oportuno. É esta tal oportunidade que eu falo, é um gancho para a empresa poder ser notícia. Lá porque vende rolhas, ela pode conseguir otimizar essa atividade a bem
da mediatização do seu nome. O tal 80% é informação e 20% sou eu. Ou seja, por acaso fui eu que desenvolvi isto, meus queridos públicos. Oh, doutora Sofia, temos aqui um contributo da Liliana Oliveira. Está com a mão no ar? Olá. Só queria deixar aqui uma ideia. É muito interessante, essas ideias são super interessantes. Eu acho que falta dizer que para isso acontecer também é preciso que vejam quem dirige a empresa, que veja a comunicação como algo estratégico, que não está só no fim do processo, ou seja, que não aparece só quando os dirigentes ou os líderes decidem uma coisa, e agora é preciso divulgar isto. Portanto, isto tem que ser algo pensado estrategicamente já no início, antecipando esse processo todo, não é? Porque a comunicação deve acompanhar um bocadinho as decisões estratégicas da empresa e estar ali ao lado para poder também antecipar estas campanhas e estas técnicas e estas ações para depois dar visibilidade àquilo que vai sendo a estratégia da empresa. Sem dúvida, Liliana, obrigada. Eu disse isso mesmo aqui há uns minutos atrás, quando dizia que felizmente a comunicação já subiu um bocadinho nos organogramas das empresas, não é? Mas mesmo assim sobrepõe-se muitas vezes ou é atropelada por outras prioridades que podiam não abafar, mas concorrer com essas prioridades, e a comunicação estava lá exatamente para lhes dar colo, e por isso eu dizer aqui que desde que haja um profissional que goste e que consiga influenciar os seus superiores de que, vamos lá, deixa tentar, deixa acontecer para ver que é verdade e que funciona, porque de facto todos nós, e sentimos isso, estamos aqui num mundo de a vida é bela, não é? Mas de facto, verdadeiramente, os empresários gostam, nomeiam casos de sucesso, mas são incapazes de olhar para dentro e dizer, caramba, mas porquê que eu não faço, não é? Porquê que eu não consigo fazer? Mas de facto, este exemplo, quando vi que era o Dia Escolar da Não Violência e da Paz, não é? Pode não ter nada a ver, mas era possível fazer para todos vocês que estão aqui inscritos nesta sessão, era possível fazer acontecer algo. Lá está a tal oportunidade e com todo o storytelling, com toda a emoção que podíamos trazer e convocar a esta história, o que podíamos render nos nossos sites, criar um espaço de contributo online, portanto, ideias não faltam, assim haja, como diz a Liliana bem, quem decide que tenha também esta vontade de, às vezes é arriscar, porque é uma área que não se sentem confortáveis e, portanto, também têm receio, mas vamos tentando ser nós os disseminadores desta informação. E basicamente era isto que eu tinha para vocês, era recordar aqui o Press e falar nesta questão ética na relação com os média, portanto é uma relação dialética, é uma simbiose de oportunidades e de interesses que não deve ser mais do que isso e que deve ser apenas cultivada para ser otimizada. Muito obrigada pela vossa atenção, desculpem ter falado muito a correr, mas senti essa obrigação a certa altura quando vi que a internet nos quis ali atrapalhar, mas não atrapalhou. Muito obrigada, estou disponível para alguma questão. Não sei se há questões, se mais alguém quer falar, intervir, comentar alguma coisa, ou se já estamos realmente um bocadinho fora da hora. Parece-me que não. Eu já agora só queria dizer uma coisa que é o seguinte, eu por acaso, a pessoa olha para o website e e-mails que se envia, newsletters e tudo, mas realmente um plano comunicacional é algo ativo, que tem mais vida que todos os outros, portanto consegue, digamos, movimentar mais as empresas. Se a pessoa conseguir passar a mensagem para os responsáveis das empresas da forma como é que um plano comunicacional pode, de uma forma ativa, dar visibilidade às empresas, e com menos custos, não é? Menos custos.
É com menos custos, a questão dos por exemplo, os websites até gasta-se às vezes mais dinheiro nisto e naquilo e estás enquadrado com o resto, não é? Não há um plano de marketing, não é? Isto é difícil para as pequenas e médias empresas também terem um plano de marketing, que não existe, nem planos estratégicos, a maior parte não tem, não é? Mas um plano comunicacional às vezes pode-se começar por aí também. Muito bem. Pode-se começar por aí. Que assim seja. É isso. Então, não obrigado. havendo mais ninguém, não sei se a última palavra será aqui do nosso diretor executivo. Estão a ouvir? Estamos muito bem. Sim. Não, às vezes a dificuldade é saber como é que o que eu vendo, como é que eu vou apresentar o produto e passar mensagens éticas e morais com esse produto. Às vezes é um bocado também essa a dificuldade. Pronto, é isso. Eu pensei que era... Estávamos a ouvir o Miguel. Certo, Sim. Miguel. Obrigada pelo seu contributo, sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei qual é exatamente o produto que comercializa e que vende, ou pelo menos a atividade de geral, não é? Tábuas de passar a ferro. Ora, pronto, exatamente. Como é que eu posso... Também dá para incluir, por exemplo, no tecido da tábua, uma mensagem sobre essa questão da violência, por exemplo. Perfeito. E fazer uma sensibilização com um estudo, lançar uma nova roupagem dessa tábua de passar a ferro, não é? Com um hashtag qualquer, esse hashtag ia acompanhar o Instagram e essa mensagem ia ser o título do press release, onde tinha diversas citações do seu CEO a dizer o quão aquilo impacta na empresa, a preocupação do desempenho das famílias que têm crianças em idade escolar e o estudo que diz, que comprova que... Está a ver? Afinal, sabia fazer. Obrigado. Fica à espera desse hashtag. Eu compro essa tábua de passar. E Sofia, é uma empresa de Oliveira da Semeiros. Tinha que ser. Com umas tábuas espetaculares. Ora, pronto, só falta deixar o cartãozinho, Miguel. Mais ninguém? Então o engenheiro Pinto Moreira vai dar a dica final. Prontos, muito bem. Penso que foi bem aproveitado este tempo, sempre muito bem apresentado e dirigido pela nossa monitora. E já agora aproveito para partilhar também um pouco daquilo da minha experiência profissional. E digo a minha experiência profissional relacionada com a AECOA. A AECOA é uma associação empresarial, tem já mais de 20 anos de vivência, passou por diversas fases e assim, há cerca de uma dezena de anos estava numa fase muito má, uma fase de letargia, digamos assim, e depois a direção decidiu fazer um desafio para ver se eu conseguia encontrar um sentido de oportunidade para a AECOA. E assim vi eu uma prestação de serviços externo, de part-time na altura, e comecei a fazer o meu trabalho, a finalidade de uma associação empresarial deve ser gerar oportunidades de desenvolvimento para os seus associados. Então lá comecei a trabalhar, o que é que eu vou fazer, como é que eu não faço, passei uns anos e depois realmente encontramos aqui alguns projetos para desenvolver, projetos com interesse e portanto tinha de começar a construir uma equipa. Construir uma equipa para quê? Para executar projetos que já tínhamos concretos. Portanto, era preciso alguém da área de gestão do projeto. Quem foi a pessoa a ser contratada? A pessoa a ser contratada primeiro foi uma jornalista. Foi exatamente, eu sou licenciada em comunicação social. Foi a primeira a ser contratada porque eu entendia, foi a Ângela Amorim, que está aqui naturalmente, foi a primeira pessoa a ser contratada para a ECO, que não sabia trabalhar um Excel, máquina de calcular, mais ou menos, mas comunicava e escrevia como hoje, excelente bem. Portanto, era isso que eu precisava, tinha de comunicar. Quer que a associação fizesse, podia ser tudo do melhor, mas se não conseguisse comunicar, se não conseguisse criar empatia com os empresários e com as empresas, isso não valia de nada, e portanto foi a Ângela Amorim que veio para a ECOA com primeiro reforço para este projeto que nós temos hoje na ECOA. Hoje, claro, a Ângela Amorim é exímia, dá muitas outras competências, portanto, sabe, trabalho do Excel, que é mais de engenheiros, muito bem. Aprendi muito do Excel,
ali com o trabalha também engenheiro que muito com remete. o Excel, faz gestão de projeto, mas esta questão de comunicação, Claro que sim. o saber fazer e o plano de comunicação, nós já temos um plano de comunicação sempre bastante ambicioso. A execução depois é o que é possível durante o ano, mas conseguimos já muitos, acho que o resultado que temos tido é bastante bom e temos uma visibilidade E já sem dúvida, a suficiente. sua visibilidade em relação a esta questão com os médios e a comunicação nota-se e é visível pelo número de pessoas que tem sempre nas sessões que realiza e, portanto, a sua missão está a ser cumprida, sem dúvida. E parabéns por, de facto, pensar assim e por ter escolhido a nossa Ângela, que, sem dúvida, é um excelente valor para a ECOA, sem dúvida. Portanto, isso reforça exatamente aquilo do que a Sofia Figueiredo nos veio transmitir e veio partilhar connosco. Eu comprovo que, de facto, é verdade. Muito bem. Portanto, muito obrigado a todos e Obrigada. desejo a todos que aqui estiveram os maiores sucessos profissionais e pessoais também. E cá estamos nós em Oliveira das Meias, somos parte do mundo também. Muito obrigado. Obrigada, fico também muito agradada por este convite mais uma vez e obrigada pela vossa presença e as discussões técnicas que, enfim, foram alheias a todos nós. Muito obrigada pela resiliência. Até breve. Boa tarde. Obrigado. Deus, boa tarde, obrigada.